Vamos lá, pessoal, fazendo uma radiografia ligada ao corpo, gênero, conhecimento, reconhecimento, apropriações ligado aos termos feministas e masculinidades e suas mobilidades e as vozes em capacidades. Não editora vozes, nos coloca uma tendência gradual, significativa, sociopedagógica, política, nesses departamentos frenéticos históricos do gênero. Pois bem, quando falamos sobre a radiografia ligada à história desde séculos e abordagens e métodos, lembramos de fatores importantes como o século XIV, que coloca também imperadores, desde o imperador João, o imperador Ricardo, outros imperadores, que houve grandes maneiras probióticas do século XX ao século XIX, desde o ócio ao esporte, e essas autoridades que relacionam o autoritarismo e vincula a própria autoridade, que ela também é eminente, é um DNA crescente entre as medidas e aos séculos passados e aos séculos presentes e aos séculos futuros. Então, quando falamos sobre essa delicadeza, sobre pacificidade, essa delicadeza que coloca um campo de um elo entre o corpo, a sensualidade e outros fatores emocionais, e essa emocionalidade e esse encantamento ligado à própria maneira de educar. Quando eu falo encantamento aqui, algo que vem nos dedicar a fatores importantes, como é a própria pesquisa, que sem as palavras não tem uma linguagem, e sem a linguagem não tem palavras, que a linguagem nos coloca sentidos amplos, que vem a nos colocar patamares ligados à própria pesquisa. Então, quando falamos de essas associações, as desordens femininas no século XIX, ou seja, as normas que regiam a construção predominante, a feminilidade, os médicos descreviam que viria a ser conhecido como personalidade histérica, assim impressionável, sugestionável, narcisista, altamente instável, mudando de humor repentina e dramaticamente por razões aparentemente irrelevantes, egocêntricas e extremas. Ok? É lógico que tem a Rosenberg, outros autores que eu já coloquei como destaque, ligado à psicologia também, ou seja, o corpo, a cultura e a sociedade, mulher, corpo, cultura e sociedade, 1995, nos coloca uma maneira de analisarmos. Quanto mais olhamos as roupas, diga que tu andas como tu és, como tu andas, a roupa, como tu andas, como tu caminha, que tu és. Será que nós podemos concretizar, conceituar entre essa taxonomia cognitiva, essa taxonomia afetiva, essa taxonomia motora e conceituar, diga que tu andas, que tu és? Podemos conceituar desde séculos e séculos essa ideologia, que é um aparelho conveniente, e essas maneiras que nós podemos ter agropecuária ou a agrofóbica, que relacionam a história cívica, né? Ou seja, o halterofilismo que eu falo, o halterofilismo é as atividades diárias, cotidianas, querendo ou não alguns pontos importantes, fazemos agachamento avanço, fazemos um agachamento total diariamente, desde as idades primitivas, o idatismo, não com campo de esquerda ou direita, mas coloca a sobrevivência, desde a caverna, desde pegar uma pedra, empurrar uma pedra com a companheira, ou seja, o companheiro que está do lado, nos coloca um cultivo de sobrevivência, desde os peixes, desde as comidas, o anabolismo e o catabolismo. A questão do halterofilismo é uma manutenção para a musculação. A musculação é algo simples em dizer, começou décadas atrás, não. Houve equipamentos para, ou seja, para se adaptar. O próprio ser homem, o próprio ser mulher colocou maneiras que possam ter criações entre essas questões, com base entre histórias, com base entre fatos importantes.
aonde a base há tempos que vão se baseados em fatos que colocam várias nomenclaturas literárias, ou seja, alguns autores, mitos que fazia agachamento com boi, ou com bezerro, depois vai desenvolvendo os campos de desenvolvimento até chegar a ser avançado. Aí é lógico que quando o próprio Bompa ele fala sobre hipertrofia crônica, eu não sei se ele quer falar que o processo de velhice é um processo crônico, ou seja, não vou falar patológico, porque a hipertrofia crônica ela é constante. E quando há uma atrofia, é lógico que você vai ver o tipo de degeneração e regeneração que ocorre pela idade e pelo processo da célula adiposa. Estou falando da célula. A célula adiposa nuclear, nós podemos citar o Roberto Simão, sobre qualidade de fibra e força, nos coloca patamares importantes. Ele fala sobre força, independente que seja a idade, e pelas questões que vai ser confinada, ligada à própria casa e à própria história. Entre esses campos de agropecuária, a cognição, que eu falo aqui em destaque, porque o intelectualismo, os campos demarcatórios, a maneira de salientar o corpo e os campos abióticos, abióticos o quê? Aplicativos, aplicáveis e aóticos, ou seja, via aorta, via pulmonar, carótida, ou seja, que vem colocar essa maneira num sentido de contemporâneo histórico. O que é ideal? O que é gênero? Há propósito, há ensaios, há interpretações, há catalogações e mapeamentos que vai haver uma construção ímpase, e que vai haver pares e que coloca esses efeitos de concepções domésticas da feminilidade. Amarra ideologias, divisões, sexual de trabalho, rigorosamente dualista, com a mulher como principal nutridora emocional e física, as regras, ou seja, a mulher em si ajudou o homem a ser um caçador, ser um testodol, ou seja, um caçador que venha ser um primordial. Lembro tempos atrás, eu não posso também me negar, eu cheguei aí no local que minha mãe falou, vai lá e resolva. Tive que ir, coloquei meu óculos, lá resolver. Cheguei até lá, lógico, cheguei o quê? Não com pacificação, já chegaram em questões de violência. É lógico, eu fiquei no meu espaço, esperando alguma atitude para ver uma antecipação, uma prevenção, prevenir para ver uma antecipação. Tempos atrás era assim, a mãe falava, vai isso, e falava, ou seja, o homem. As mulheres em si tinham suas maneiras de negociações, ou seja, a própria mulher em si, se colocar em destaque que o homem é machista, ou seja, em esses campos de detectores, mas ela fez parte desses poderes do corpo disciplinado. Embora a testosterona pode ter ajudado, a mulher também tem, embora a progesterona pode ter ajudado, alguns falam que a maioria das vezes o próprio corpo do ser humano tem as suas maneiras indesejáveis. Hoje a mulher em si, o homem em si, o gênero, as classes sociais, nos traz construções importantes e deconstruções. O aspecto contemporâneo, que já acontecia tempos atrás, nos coloca hoje, homens e mulheres, que colocam treinadores e treinadoras para ver o que? O campo da retórica, ou seja, estratégias para negociar empresas, empreendedorismos, investimentos, embora, para mim, o que salienta é o que? O capital. Manter o capital. O empreendedorismo já fiz, já passei em canais universitários, e essa aplicabilidade coloca uma expansão e extensão. Agora é só investigar. É lógico que a maioria das vezes que vem a desvendar as questões de Lampião, Guimarães Rosa, ou seja, será que foi a Maria Bonita? Entre os homens, grandes homens, sempre por trás tem grandes mulheres. Mulher, quando a gente olha a mulher, tem um conceito muito complexo. Quero defender tipo de pessoa, tipo de questões de apologias às questões genéricas. Mas há algo que seja preciso entre o controle motor e o controle emocional e o controle social, entre o comer, entre o alimentar, ou seja, entre as necessidades íntimas. Há uma questões ambivalentes, e essas ambivalências nos colocam dedicações para nos colocarmos concepções que possam ser ambíguas e colocar duplos sentidos. O próprio Durkheim fala que, ou seja, esse sentido duplex que ocorre entre o trabalho e o direito social, o trabalho e divisão social.